Olá para todos, estamos de volta aqui para a nossa aula de número 6, ainda concentrado na parte de arquitetura, na modelagem de telhados. E hoje nós vamos desenvolver as telhas. Eu estou aqui com o meu modelo lá de telhados, né? Lembrando que eu separei um arquivo, né? A metodologia que eu indico aí para usar, né? Eu vou desenvolver um telhado que não existe, eu abro o meu modelo de telhados, desenvolvo aqui, e depois vou no Ctrl+C, Ctrl+V lá para o meu projeto para poder utilizar, tá certo? Eu acredito que essa seja uma maneira bem produtiva, porque eu vou ter um arquivo só que vai ficar leve e aqui eu vou encontrar todos os tipos de telhados que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo. Mais uma vez, lembrando e dando crédito ao autor, né, a quem merece, esse trabalho inicialmente vem do projeto Minha Casa Minha Vida, desenvolvido pela Conti Arquitetura. E é muito interessante aqui um sistema que eles fizeram, né, de desenhar a telha, o telhado, e colocar aqui, identificar aqui do lado, para depois, quando você for utilizar esse modelo efetivamente, você já sabe qual tipo de telhado você está lidando. Bem, vou voltar aqui para o 3D e vou desenvolver um trabalho de um novo telhado. Eu posso começar um telhado novo, enfim. Eu vou me basear nesse telhado aqui, tá? Copiar ele aqui para o lado, seguro o telhado, seguro a tecla Ctrl e arrasto aqui para o lado. Terei o mesmo efeito do copiar, né? Poderia selecionar o elemento, copiar, enfim. Mais uma técnica aí de cópia. Antes de prosseguir, eu queria mostrar aqui no site do CAD Norma, aqui na seção para Revit, que você tem aqui uma inscrição gratuita, né? Você pode fazer, basta colocar o seu e-mail e você passará a receber aí os comunicados periódicos do CAD Norma. Um assunto que eu mencionei sobre o CAD Norma Revit, né, que é uma coletânea de blocos feitos na internet. Aqui você, nesse link, vê a apresentação de como ele é utilizado. Ok? Lembrando que, como eu falei, ele é uma coletânea, então não necessariamente vocês precisam adquirir esse DVD. Tá? As famílias todas que tem nele, ou pelo menos a grande maioria, estão aí na internet, você consegue encontrar. Menciono mais uma vez, dando crédito aqui, que ele possui alguns modelos agora já separados, né, por categorias aqui do projeto Minha Casa Minha Vida, desenvolvido pela Conti Arquitetura. Aqui você assiste a apresentação de como utilizar. E aqui você tem o índice das aulas. Tá? Eu havia cometido um engano aqui no link para as aulas de colunas de arquitetura. Estava direcionando para componentes, aí, graças à ajuda de usuários, aí, pessoal muito legal que assiste e colabora com esse trabalho. Já foi corrigido. E aqui encontram algumas dicas de Revit, aí, de pessoas também que produzem videoaulas. E daqui a pouco eu vou fazer também aqui, colocar os links para outros sites que fornecem bibliotecas. Tá ok? Aqui estou na seção telhados. E aqui nada mais é que um índice de aulas, tá ok? As aulas que você encontra no YouTube, para você não ter que ficar catando aí, fazendo buscas no YouTube, aqui você encontra o acesso direto a essas aulas, tá ok? Bem, para começar, nós vamos fazer o mesmo processo, né? Vamos de trás para frente. Vamos analisar aqui um telhado, vamos pegar um telhado mais complexo, por exemplo, esse telhado colonial aqui. Se eu selecionar aqui um elemento desse, repare que o Revit já oferece um helpzinho ali, identificando que ele é um montante de parede cortina, retangular mullion, telha cerâmica colonial. Então eu vou lá em montante de parede cortina, em famílias, montante de parede cortina, retangular mullion, telha cerâmica colonial. Se eu clicar duas vezes nesse elemento, eu acesso as propriedades de tipo e vejo que o perfil no qual ele foi baseado é o perfil telha cerâmica colonial. Repare que o processo é exatamente o mesmo que a gente já viu. Eu tenho um perfil, a esse perfil eu associo um montante e esse montante é utilizado aqui. Então, baseado nas configurações de comprimento, largura, afastamento dos eixos, eu tenho exatamente a formação desse elemento. Então, a minha problemática básica consiste na definição de perfil. E aqui eu vou explorar um pouquinho mais a fundo a questão do editor de famílias, né? Aos poucos a gente já está se habituando a utilizá-lo. E salientar aqui que um problema, vamos dizer um problema, uma característica
né, que eu não consegui resolver ainda no Revit, né, é a seguinte: eu vou aqui agora nas famílias de perfis e eu tenho lá telha cerâmica do tipo colonial. Ao contrário das outras famílias, né, principalmente famílias de componente padrão, como por exemplo, vamos chutar aí que eu tivesse uma cadeira aqui no meu projeto. Essa cadeira está associada a uma família RFA, mas mesmo que eu não tenha essa família dessa cadeira no meu computador, quando eu clico nela, aparece aqui em cima o botão editar família. Aí quando eu clico nesse editar família, ela pega esse arquivo, né, esse conjunto de componentes que formam o arquivo RFA, transporta para o editor de famílias, uma seção temporária, né, e aí eu posso salvar esse componente lá no meu computador, criando uma nova família RFA. Isso não acontece, ou pelo menos eu não sei como fazer, tá, com os perfis. Tá? Você não tem como chegar aqui e clicar em editar. Por quê? Porque ele é um elemento primitivo. E é exatamente por isso que, para a família de sistemas, eu optei por criar modelos, como esse, por exemplo, de telhados. Porque já que eu não tenho um elemento RFA associado, a única forma de eu usar em outros projetos, a única forma que eu conheço, é abrir outros arquivos RVT e nele copiar essas famílias de sistemas, como paredes, por exemplo. Né? As paredes eu posso até definir nos meus templates, mas com o passar do tempo eu vou ter muitos tipos de paredes, né? Então talvez seja interessante criar um modelo para paredes da mesma forma como eu fiz com telhados, tá ok? Então, se for uma família de componentes padrão, tem o arquivo RFA, eu guardo aqui em famílias. Se for arquivo de sistemas, separo modelos arquivo RVT, projetos de Revit, e defino aqui os meus modelos, ok? É uma forma que eu indico para usar, que tem funcionado bastante comigo. Então o problema das famílias de perfis é que eu não tenho arquivo RFA. Então se eu quisesse criar uma telha nova, né, um elemento novo de sistema, no caso baseado em perfis, eu teria que desenvolver um perfil. Eu vou pegar esse elemento aqui, tá? Vou pedir inicialmente aqui linha oculta, para analisar de uma forma mais simples. Vou selecionar esse elemento aqui, vou dar um zoom aqui bem pertinho, tá? Seleciono esse elemento, vou tirar as espessuras de linha e posso, clicando nele para dar um giro em cima dele, verificar como ele é construído aqui olhando de frente, tá ok? Esse perfil, tá? Ele nada mais seria do que um conjunto de um arco fechado, tá ok? O perfil eu vou explicar agora, que a gente vai entrar no editor de perfis, que ele é formado por elementos fechados, tá, okay? Que não é elemento com espessura, é uma linha, um arco aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, tá, ok? Espelhado para cá, aqui eu teria um eixo de referência construtiva e um outro arco aqui em cima. Então o meu perfil consiste nesses três elementos aqui, ciclos fechados, tá certo? Bem, eu vou fazer uma propagandazinha aqui para usar como modelo uma telha da Eternit, uma empresa que eu gosto bastante, tem uma facilidade de acesso muito grande. Você liga no saque e fala diretamente com o arquiteto que me deu as orientações para desenvolver essa aula, tá ok? E aqui você tem produtos, você baixa os catálogos técnicos dos produtos, tá certo? E foi o que eu fiz. Eu vou tomar como exemplo aqui essa telha ondulada 17. É uma telha galvanizada, ela não tem um comprimento padrão comercial, tá? Ela é feito, o comprimento dela é feito sob encomenda. E você tem aqui no catálogo o perfil dela, né? Os detalhes construtivos, a distância entre as ondas, entre as cristas aqui, né? do ondulado. Esse comprimento de 30 mm seria o transpasse dela, né? Tendo uma área útil aqui de 985 mm. E aqui você tem as condições, né, de apoio, né, indicadas pelo fabricante. Aqui vocês têm essa telha vendida em 3 espessuras diferentes. Isso significa, em termos de Revit, que eu vou ter 3 perfis diferentes. Um perfil com 0,43, né, milímetros, ou com 0,5 ou com 0,65 milímetros de espessura. Tá? Eu vou tomar como exemplo aqui essa de 0,5, tá? Intermediária aqui, que é o valor redondo. Bem, vamos começar então desenhando o perfil dessa telha. Para criar um novo perfil,
ele é uma família. Eu vou aqui no Rzão, né? Em novo, família. E eu vou lá procurar sempre um modelo, um arquivo de modelo específico para a construção do tipo de elemento, que no caso aqui é perfil, é o perfil métrico, que eu estou usando aqui no Brasil, o sistema métrico montante, tá ok? Eu poderia escolher perfil metálico, e ele teria múltiplas funções, mas eu vou escolher um perfil montante, que cada modelo já fornecido pela Autodesk, né, ele tem as características específicas para ser usado no componente matriz, que seria montante. Tá ok? Componente primitivo perfil, componente matriz montante. Abrir. E aqui a gente já vai estudando o editor de famílias. Tá ok? Esses elementos aqui de texto não precisa se preocupar, porque eles não são importados, tá, para dentro do desenho. Mas eu tenho aqui duas linhas de eixo, de referência. E o encontro dessas linhas, tá, coincidiria com o montante, né, quando eu colocar ele lá, como por exemplo uma terça, né, um caiba, né, a linha de desenvolvimento dele é exatamente o encontro aqui. Se eu desenhar daqui para cima, o telhado vai ficar totalmente para cima. Se eu desenhar daqui para baixo ou no meio das duas, tá ok? Ele seria desenvolvido dessa forma. Bom, e aqui uma dica interessante é a seguinte: o editor de famílias, de desenho, aqui vamos dizer o desenhador do Revit, ele é muito legal, tá? Você consegue fazer qualquer componente. Os componentes, né, o perfil ele é desenhado através de linhas, né? Então eu venho aqui, ó, criar linha, né? Eu passaria a desenhar. Para desenhar isso, eu teria que fazer outros eixos de referência, né? Por exemplo, voltando lá ao catálogo técnico, né? Vamos desenhar. Eu vou começar desenhando uma crista dessa daqui, um conjunto que se repete, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Esse conjunto, voltando lá, tem 75 por 77 milímetros de distância entre uma crista e outra. Eu vou marcar isso aqui. Eu vou chegar esse elemento aqui para o lado, só para não atrapalhar aqui no meu desenho. Vou desenhar aqui, criar plano de referência. Okay? Então vou marcar aqui um plano de referência. Né? Vou marcar aqui, por exemplo, 75,77. Para não fazer contas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um outro plano de referência e eu em seguida crio cotas alinhadas, né? Seleciono 1, 2, 3, pego essas cotas, procuro o símbolo de equidistância e tornei essas cotas iguais. Então esse plano de referência aqui está no meio do 75,77, né? Porque eu tenho uma crista aqui, uma outra crista aqui e aqui eu vou ter um vale. Tá ok? Em seguida eu vou desenhar um outro plano de referência. Vou desenhar inicialmente numa posição qualquer e depois eu marco os meus 18 milímetros, tá ok? Que está especificado lá no catálogo. Olha, 18 milímetros e entre uma crista e outra 75,77. Bem, a essa altura alguns questionamentos devem ser feitos, né? E o principal deles, qual o nível de precisão necessário? E o segundo é a capacidade do próprio Revit, a acuidade que ele tem na execução do componente perfil. Eu fiz alguns testes aqui que deram erro, né? Após idas e vindas, eu verifiquei que o Revit, no caso de perfis, tá? Depois eu vou estudar se essa propriedade, se essa característica se estende a outros elementos. Ele não aceita, no caso de teres, espessura menor, né, graficamente do que 1 milímetro. Na prática, isso não vai ter muita interferência com relação à visualização, né? Porque, vejamos, uma chapa tem 0,43, a outra 0,56, a outra 0,65 milímetros. Quer dizer, a diferença é muito pouca, né, em termos de desenho, e considerando o projeto em metros, essa diferença é desprezível visualmente. Tá ok? Mas, no entanto, é importante que a gente tenha os três elementos, né? Mesmo que seja o mesmo perfil, que ele tenha os três nomes salvos lá. Ok? Vocês vão entender daqui a pouco. Então, considerando essa precisão do Revit em máxima de 1 milímetro, para que eu tenha um modelo fidedigno aqui, né, em termos geométricos, eu tenho que avaliar a seguinte condição. Eu vou ter uma curva embaixo, né? São duas linhas paralelas, né? Duas curvas. Essa curva de baixo, ela toca aqui tangenciando esse ponto. No entanto,
No desenvolvimento ela vem até aqui o meio, e aqui ela não passa aqui em cima. Ela passa aqui por baixo na distância de 1 milímetro. E ao mesmo tempo, a curva de cima ela não começa aqui, ela começa a 1 milímetro aqui para cima, né? E na curvatura ela desenvolve aqui e aqui em cima ela toca. Tá? Então, para que essas linhas sejam paralelas, eu tenho que fazer o quê? Quem domina bem o AutoCAD já sabe do que eu estou falando, né? Eu vou fazer algumas manobras aqui, vocês já vão entender. Eu vou desenhar aqui, criar plano de referência. Vou desenhar uma outra linha aqui, ok? Um outro plano de referência a uma distância de 0,5, meio milímetro, tá, ok? E vou desenhar uma outra aqui em cima também, a uma distância de 0,5 milímetros, tá certo? Vou desenhar um outro plano aqui no meio, tá? Entre essas duas linhas aqui, para garantir que ele esteja no meio, vou criar uma cota alinhada, clicar no equidistante, certo? Não se desespere, estamos chegando lá. Vou pegar agora essa linha e vou espelhar em relação a esse eixo aqui. Mais um plano de referência aqui no meio desses dois espaços. Mais uma vez, para garantir, clico aqui, tarará, tarará, marco qualquer. Eu criei essas cotas só para garantir que ele esteja no meio. E agora o que eu vou fazer? Agora eu posso construir a minha curva central. Eu vou ter uma linha superior, uma linha inferior, um arco, né, em cima, um arco embaixo, e eu vou criar um arco no meio. Tá? Por que eu vou criar um arco no meio? Para que eu possa usar um offset para cima e outro para baixo. Tá, ok? Agora sim eu posso finalmente vir aqui em criar linha. Crio inicialmente, olha lá, o desenvolvimento, né, para não perder aqui. Aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista, ou um vale, outro vale, né? É importante é que essa distância aqui, 75,77. Então, essa entre uma, se eu tiver uma crista aqui, eu vou ter uma crista aqui. Se eu tiver um vale aqui, eu vou ter um vale aqui. E a minha onda, ela estaria passando por aqui. Né? Então, como é que eu vou construir esta onda? Olha lá, vou criar linha, um arco por 3 pontos, que começa onde? Olha lá, ele começa aqui, termina aqui e passa por esse ponto aqui. Tá certo? Porque aí, quando eu fizer um offset de 0,5, ok? Para cima e para baixo, aí sim eu tenho meu arco aqui e consequentemente esse ângulo aqui entre os dois endpoints desses arcos vai ser 45 graus. Aí ficou mole, uma vez que eu tenho o primeiro elemento, né, o primeiro crista onda criado, tangenciando lá em cima, eu venho aqui, seleciono, dou espelhar por um eixo conhecido, seleciono esse eixo, né, que ele está mantendo copiar. Eu seleciono agora de novo esse, espelho novamente, agora não peço para copiar, seleciono esse eixo aqui. Nesse momento aqui, o Revit começa a chorar um pouquinho, né, devido aqui exatamente à acuidade de precisão, tá? Mas sem muito mistério, eu venho aqui, emendo essa com essa e essa com essa. Tá lá minha curva perfeita. Daí para frente, mamão com açúcar, né? Eu venho aqui, esses aqui já estão a 45 graus perfeitos. Olha lá como ele está tangenciando aqui embaixo. Tá certo? Daí para frente, mamão com açúcar. Eu venho copiar desse endpoint para esse endpoint. E vou replicando esses elementos múltiplas vezes, tá? Passando da medida máxima, tá? E depois nós vamos fazer todos os cortes, tá certo? Eu vou pausar o vídeo aqui para fazer essas cópias, né? Posso copiar aqui múltiplo, né? Para não alongar muito a distância. E repara que quando eu já copiei aqui, olha, o Revit ele já teve o mesmo problema aqui de concordância, tá? Então eu vou sempre ter que fazer esse ajuste aqui, tá, ok? Infelizmente é uma coisa que eu
não consegui resolver aí, talvez possa considerar um bugzinho ou realmente um problema de acuidade, de precisão do Revit, tá certo? Bem, então tá lá, fiz todas as minhas cópias, né? Tive que dar fillet aqui, parar e estender em todos os elementos, e vou apagar agora esses eixos, né? Esses elementos que não me interessam mais, ok? Já está construído, garanto que o modelo está certinho, posso eliminar todos esses elementos de referência. Vou voltar lá no catálogo, vou verificar o seguinte: o meu ponto de referência para essa telha é a última crista, né? O corte final dela é feito 30 milímetros à direita. Então volto lá, vou considerar aqui a última crista. Eu fiz passando, né? Aqui eu tenho a medida máxima da telha, né? Que é aquele 1,87 m, mas eu fiz passando de propósito. Por quê? Porque agora eu vou criar um plano de referência a partir aqui da crista da onda. Cria um plano de referência, seleciono esse plano e vou copiar ele a 30 milímetros para a direita. E esse aqui é o meu ponto de corte da telha, onde eu vou ter que ter uma linha. Então vem aqui, criar linha, vamos criar uma linha, mais uma vez considerar a questão de acuidade, né? Se é necessário tanta precisão, ok? Mas o ideal aqui seria cortar num plano perpendicular, etc. Tá? Eu vou simplificar, vou desenhar essa linha vertical aqui, tá ok? E em seguida eu vou pedir para aparar, né? No fillet dessa com essa e dessa com essa. Tem lá o término da minha telha, vou eliminar esse elemento que não me interessa mais. Vou voltar lá no catálogo e vou verificar agora que a partir desse último plano de referência é que eu tenho os 1087 até o final, até onde ele vai cortar essa crista, né? Que essa crista aqui, se tiver uma telha do lado, ela vai encaixar por baixo aqui e vai dar exatamente os 30 centímetros de encaixe de uma telha em outra, né? Então a partir desse plano de referência eu vou puxar 1087, ok? Então seleciono esse plano de referência, copiar, marco um ponto qualquer, puxo para a esquerda e escrevo 1087 e está lá o meu plano criado. Esse será então o plano de corte da telha, na outra extremidade. Mais uma vez, criar linha, cliquei aqui, vou unir esta com essa com essa, e tenho meu perfil completo da telha. Então eu tenho aqui, agora eu vou eliminar esses elementos que não me servem, tá? Eu só preciso agora posicionar essa telha, né, esse perfil, né, que agora forma um ciclo fechado, ele começa aqui, tem esse fechamento, continua aqui, volta e fecha lá do outro lado. Eu só preciso agora posicioná-lo bem aqui no meio, tá? Bem, essa tarefa parece bem simples, tá? Mas eu fiz vários testes aqui utilizando planos de referência alinhados aqui, alinhado lá, e um plano no meio. Mas quando eu tenho planos referenciados à figura, dá um certo problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar preferência a utilizar o método aqui do cálculo matemático. Seleciono, clique em mover, pego esse endpoint aqui e trago ele até encontrar com a linha de referência, tá ok? E faço um cálculo simples lá. Eu tenho na minha distância, né, 1087, puxo a minha velha calculadora aqui, 1087 dividido por 2, vai dar 543,5. Então vou lá, na minha figura já está selecionado mover, marco um ponto qualquer e movo na direção para a esquerda 543,5. E tenho lá meu perfil finalmente construído, posicionado no meio, prontinho para ser utilizado. Beleza? Deu um trabalho, né? Bem, aí vai realmente da sua acuidade, né? Você levantar a necessidade dessa precisão toda, mas o importante é que o perfil seja um ciclo fechado, né? De linhas, né? Tem um circuito fechado com fillet certinho, tá certo? O próximo passo então seria Revit, salvar como família, né? E aí eu já salvei aqui como telha Eternit ondulada 065, certo? Depois eu salvei como 043, depois eu salvei como 05.
porque é aquilo que a gente falou, né? Na verdade a gente está usando 1 milímetro de espessura, e em termos de perfil ele vai ser usado para os 3 tipos de telha. Telha ondulada 17 da Eternit. Mas na composição da relação de materiais, quando a gente fizer uma relação de materiais de perfis, é importante que tenha esse material especificado. Por isso que a gente salvou 3 famílias com nomes diferentes, embora geometricamente eles sejam o mesmo tipo. Tá ok? Então ele está aqui como telha Eternit ondulada 065. Vou salvar. E finalmente carregar no projeto. No caso aqui eu já tinha feito o teste, ele já existe no meu projeto. Tá? Vocês fazendo o teste, provavelmente ele não oferecerá essa mensagem. Ele foi redefinido. Tá, ok? E aqui nos meus perfis, finalmente eu tenho telha Eternit ondulada 17,065 milímetros. Ok? Bem, então na próxima aula a gente vai ver como agora utilizar isso para construir um montante e depois utilizar esse montante para construir a folha do nosso telhado que a gente separou aqui no 3D para ser coberto. Tá ok? Apenas um último comentário aqui para encerrar e não ficar nenhum mal entendido. Quando eu disse que o perfil não tem um arquivo RFA associado, bem, não é verdade. A gente acabou de ver que a gente criou aquele perfil de telha e salvou como arquivo RFA. Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte: quando você seleciona um elemento de um telhado já pronto, um telhado que você não fez, e você não tem o editar família, né, que no caso que eu citei de exemplo, uma cadeira, né, ele pega esse elemento, transporta para o editor de família, você tem como editá-lo, tá? Então, na verdade, assim, o criador, a Contier Arquitetura no caso, ela tem o modelo RFA desse perfil, tá? Só que quando você importou esse modelo pronto, você não tem acesso ao editor de famílias nesse perfil, tá ok? Mas na verdade os perfis que você criar, obviamente você sempre vai ter os arquivos RFA associados a ele, tá ok? Então é isso aí, até a próxima aula.